Está no ar o nosso projeto Saúde em Pauta, esse programa que visa levar conhecimento, informação e, claro, muito bem-estar para todos os nossos clientes, usuários, nossos espectadores que sempre acompanham o nosso programa aqui. Hoje eu estou com o Dr. Eduardo da Cunha Henrique e também Dr. Alex Couto Garcia, médicos cardiologistas e intensivistas do nosso Complexo de Saúde São João de Deus, que vão abordar um importante tema, que é Seu Coração Importa. Conheça a linha de cuidados do infarto agudo do miocárdio, conhecido como IAM, aqui na nossa instituição. Seja bem-vindo, doutor Eduardo, doutor Alex. Prazer imenso recebê-los aqui. Prazer é nosso acompanhar esse podcast. Muito bem, é muito conhecimento, muita informação. Vocês têm muito tempo de carreira na área da cardiologia. Queria que o doutor Eduardo pudesse iniciar aí falando um pouco mais da sua carreira, da sua experiência na área. Então, sou cardiologista há 30 anos, sou médico intensivista também há mais ou menos 25 anos e já trabalho no São João de Deus, no complexo, há mais ou menos 24 anos. 24 anos 24 anos atuando aqui. Né? Bacana. O doutor Alex deve ter até mais. Muito mais. É? Conta pra gente um pouco. Eu vim aqui para o hospital em 1981, quando eu iniciei no hospital. Na realidade, aqui não tinha uma estruturação muito boa ainda de cardiologia, porque tinha só 2 cardiologistas que atendendo aqui. Mas certo. Tinha um grupo de clínica médica que era muito bom, há muitos anos já. Então, nós começamos a estruturar, em 81, a cardiologia, com a chegada de novos médicos cardiologistas, aí a gente aumentou mais esse serviço. Mas há 45 anos eu sou formado e desde 81 é que eu estou aqui no hospital. Então tem muita história para poder Muita história para contar. Né? Eu já vi tudo que aconteceu aqui. Desde a época do irmão Diamantino, então. Desde a época do irmão Diamantino, exatamente. Eu já vou de cara aqui passar para vocês um desafio, então. Principalmente para o doutor Alex, mas para você também, doutor Eduardo. Sempre no nosso podcast, nós contamos um pouco da história dos pacientes que aqui tiveram, histórias de superação, histórias que marcaram a vida de vocês, certo? Enquanto profissionais da cardiologia. Então fica aí para o final do nosso podcast, a cereja do bolo, para que vocês possam comentar e contar essa história para a gente. Claro, respeitando toda a LGPD, que é a Lei de Proteção Geral de Dados, mas contar como foi a experiência de vocês com algum caso que foi marcante. Pode ser? Pode ser. Deixar esse desafio aí. Bom, vamos começar aqui na nossa pauta, começando com o doutor Eduardo Henrique, para falar a respeito do próprio infarto agudo do miocárdio, o IAM. Queria que você explicasse o que é esse infarto agudo do miocárdio e quais são os sinais de alerta. Qual o momento em que a pessoa deve se atentar e procurar um especialista? Então, o infarto agudo do miocárdio, ele pertence a um grupo de patologias, né, chamado sincronianas agudas. A gente tem dentro desse espectro de doenças, a gente tem a angina instável e o infarto agudo do miocárdio. Dentro da característica de atendimento médico, ele se divide em infarto com alterações eletrocardiográficas específicas que indicam tratamentos específicos. O infarto agudo do miocárdio ele ocorre quando há uma interrupção de fluxo para a coronária, que é um vaso que irriga o músculo cardíaco, e isso vai levar a uma isquemia inicial, e essa isquemia se transforma, se não houver reperfusão, se não houver abertura dessa artéria, em uma situação de necrose, quando há morte celular. O infarto ele também pode ocorrer em outras situações, por exemplo, quando há um aumento da demanda do músculo cardíaco sem que haja um aumento da oferta, ou quando há uma situação em que a microcirculação do coração ela obstrui-se por vários mecanismos, dificultando, então, a sua irrigação em termos de oferta de oxigênio e outros nutrientes. O infarto, como a maior parte dessa situação ocorre por formação de um trombo dentro da coronária, forma-se um coágulo dentro da coronária, o tratamento principal é a desobstrução. Então, é uma situação emergencial, ela tem um impacto muito grande na evolução, tanto na situação inicial quanto no futuro desse paciente. Esses pacientes podem apresentar já desde a primeira manifestação com morte súbita. A gente sabe que em torno de 50% dos pacientes vão falecer na primeira hora, e dentro das primeiras 24 horas, os que vão falecer vão corresponder a 80%. Então, assim, mostrando a importância de suspeitar, o paciente primeiramente suspeitar que está tendo esse evento,
e, posteriormente, procurar de forma emergencial o serviço de emergência, né, o serviço de atendimento, de pronto atendimento ou pronto-socorro, para que se inicie todo um protocolo necessário para o diagnóstico rápido, tem que ser muito rápido. A gente sabe que uma máxima na cardiologia diz que tempo é músculo. Quanto mais tempo em que esse fluxo se interrompe, ou que há um aumento do consumo dessas células miocárdias sem que haja um controle desse consumo, maior vai ser o dano, maior vai ser ali o risco de morte por instabilidade arritmogênica ou instabilidade hemodinâmica, ou seja, queda de pressão, diminuição do fluxo para órgãos vitais, né? E esse ciclo se repete, aumentando ainda mais o dano miocárdico. E esse paciente pode perder ali uma chance tanto de sobreviver quanto de ter uma vida futura com condições adequadas, de retornar à sua vida de trabalho, retornar à sua vida de atividades, né, com a família, né? Então, é muito importante esse diagnóstico seja suspeitado inicialmente pelo paciente, que ele tenha um conhecimento mínimo dos sintomas que podem estar por trás disso, e também procurar de uma forma rápida o serviço, o pronto atendimento, para que se inicie todo um protocolo de tratamento. A gente sabe que hoje as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. Não se importa se o país é rico ou se o país tem menos condição socioeconômica. Sabe que isso gira em torno de 18 milhões de óbitos anuais por doença cardiovascular. E dentro das doenças cardiovasculares, a síndrome coronariana aguda, no qual se insere o infarto e a angina instável, ela corresponde à maior parte desses casos. Olha só. Então, de uma forma bem pontual, quais são esses principais sintomas que o paciente ele tem e que está relacionado com o infarto agudo? Então, o mais importante, o sintoma que talvez mais chame a atenção do paciente é a dor, a chamada dor precordial. É uma dor geralmente de característica em aperto ou em peso. Ela não é localizada, geralmente ela é espalhada por conta da ampla inervação que o coração tem. Essa dor ela pode se irradiar para a parte dos ombros, ou para um dos braços, ou para os dois braços, simultaneamente. Pode, inclusive, irradiar para a região do estômago, né? A região que a gente chama epigástrica, a parte do estômago, e às vezes confunde o paciente como se fosse uma manifestação do trato gastrointestinal, e ele perde um tempo ali, e a gente até brinca com os pacientes que eles perdem tempo tomando bicarbonato, tentando achar que é um gás preso. Isso atrasa a procura do pronto atendimento. E outra coisa, a dor. Essa dor geralmente é uma dor increscente, né? Ela começa de uma forma mais leve e vai se intensificando. A angina instável, ela é muito semelhante ao infarto e ela tem uma duração talvez um pouco menor. Ela dura menos de 20 minutos na sua apresentação. O infarto, ela se prolonga mais que 20 minutos. Esses pacientes podem ter outros sinais de alerta, né? E a gente chama atenção aí da sudorese intensa, ele começa a ter um suor intenso. Muitos pacientes apresentam um cansaço inesperado, ânsia de vômito, né? Náuseas, e às vezes com vômitos também repetitivos. E em alguns grupos a gente tem que se atentar. Como a maior incidência do infarto no sexo masculino, principalmente ali por volta dos seus 50 anos, o homem ele tem uma percepção um pouco maior desses sintomas. Mas existem grupos que apresentam manifestações um pouco atípicas, principalmente a mulher, né? A mulher ela tem quando a gente pega análise de estudos epidemiológicos, a gente vê que a mulher ela tem um atendimento em menor qualidade ou em pior qualidade do que o homem, muitas vezes porque os sintomas delas não são típicos. Sim. O idoso também é outro grupo específico que tem dificuldade, às vezes, no diagnóstico. Às vezes a manifestação vai ser uma confusão mental súbita ou uma alteração de dispneia ou falta de ar. O diabético pode não ter dor precordial também, e também os pacientes com doença renal crônica. Muitos desses pacientes eles têm manifestação também atípica. Então, o carro-chefe para suspeitar de uma síndrome coronariana aguda é a dor precordial. Então, como eu falei, é uma dor em aperto, em opressão. Ela tem irradiação específica, né, para os membros superiores, ela pode irradiar para a parte, inclusive da parte da mandíbula e região cervical, né, inclusive dando dor na parte dos dentes inferiores, da arcada inferior, que se acompanha muitas vezes por suor intenso, né, é uma sensação de cansaço, náuseas e vômitos. Tá? Essas seriam as manifestações principais, mas a gente não esquecer nos grupos específicos que podem ter manifestações atípicas, como a mulher, o idoso, o diabético, os que têm doença renal crônica. O fato do tabagismo também é uma outra questão que entra nessa parte.
Quando a gente tem muito contato com a parte de ensino, né? A gente gosta muito da parte de ensino, tanto na residência quanto no internato médico, e também já fui professor universitário. O que a gente sempre procura mostrar para as pessoas de informação, para os médicos em informação, que a gente tem que ter ali uma tríade na suspeita. A gente tem que ter o sintoma, que sugere a doença, a gente tem os fatores de risco, que mostram que esse paciente tem maior risco. Um exemplo, pacientes, quais são os fatores de risco principais? É o hipertenso, de longa data, o paciente tabagista, como você citou, o tabagismo atual, principalmente, o paciente diabético, muito importante, o dislipidêmico, aquele que tem elevação de colesterol, né, que tem uma dislipidemia, os pacientes que têm antecedentes familiares importantes, principalmente familiares precoces. Então, você tem ali um pai, uma mãe, um irmão que tem a doença coronariana já manifesta no sexo masculino com menos de 55 anos ou no sexo feminino com menos de 65. Esse histórico importa, né? A gente ensina muito para os alunos, geralmente esses pacientes coronariopatas, eles apresentam um sinal físico no exame que a gente faz, que é um sulco no lobo da orelha, chamado de sinal de Frank, Sim. que é um marcador genético que aumenta muito a probabilidade do indivíduo desenvolver ao longo da vida doença arterial coronária. Mas tem fatores menos procurados que também devem ser levados em consideração. Por exemplo, doença inflamatória crônica. O paciente tem uma artrite gotosa, ele tem uma artrite reumatoide, ele tem uma doença outra autoimune. E essas doenças inflamatórias também são fatores de risco para desenvolvimento de doença arterial coronária. Esses são os fatores mais importantes que têm que ser salientados e que a gente ensina. E o terceiro tripé dessa situação que a gente ensina, sintomas, fatores de risco, são as alterações eletrocardiográficas e outros exames que se fazem a seguir na sala de emergência. Perfeito. Muita informação para justamente conscientizar todos que estão nos assistindo aqui da importância de ficar atento a todos os sintomas, porque tudo é indicativo. Tudo Sim. isso pode ser indicativo, né? E eu queria saber um pouco agora a respeito da linha de cuidados do infarto agudo do miocárdio aqui no Complexo de Saúde. Eu queria, então, ouvir o Dr. Alex Couto Garcia, nosso médico cardiologista intensivista, sobre essa questão de como, então, funciona essa linha de cuidados montada aqui no Complexo. Essa linha de cuidados, ela sempre foi pensado assim, de forma exaustiva por nós cardiologistas aqui do sistema. Em 2005, eu e o Dr. Carlos Augusto, nós procuramos a diretoria do hospital na tentativa de melhorar o atendimento desses pacientes que demorava muito, igual o doutor Eduardo falou. O tempo é músculo. Então, quando começa a ter sintomas, a dificuldade desses pacientes a chegar ao sistema de saúde de forma efetiva é muito grande. Além da dificuldade, às vezes, do próprio paciente atrasa no reconhecimento da gravidade da situação para ser abordado num sistema de saúde. Como a gente não é porta de entrada para o SUS aqui no hospital, esses pacientes são levados à UPA. Ou são levados à UPA e agora, depois do SAMU em atividade, eles são pegos pelo SAMU e trazidos para a sala vermelha. Então, a linha inicial de abordagem desses pacientes é um desses dois locais, ou na UPA, ou então na sala vermelha, para depois ser levados para uma unidade coronária. Então, pensando nessa possibilidade de fazer uma unidade coronária, em 2005, eu e o Dr. Carlos, junto com a diretoria, pensamos na possibilidade de formar um embrião de unidade coronária. Aí tinha a hemodinâmica, uma sala de observação, com 6 leitos lá na hemodinâmica. Então, nós pegamos 4 leitos desses leitos de observação e fizemos a primeira unidade coronária do hospital. Isso foi em outubro de 2005. Certo. E, com certeza, naquela época, deve que era a única, né, da região. Era a única da região. Não tinha a central de leitos. Na realidade, como que a gente captava esses pacientes? O Dr. Carlos, como era o hemodinamicista da região, e não tinha outro nos outros hospitais, ele telefonava diariamente para todos os cardiologistas da região e fazia o que a gente chama de busca ativa.
Sim. Então, através dessa busca ativa, nós conseguimos atender uma infinidade de pacientes coronariopatas e que estavam necessitando de uma abordagem angioplástica ou cirúrgica. Então, esses pacientes vinham através do Dr. Carlos para a unidade coronária e a gente tomava conta, que organizava, junto com os médicos cardiologistas do sistema, levava esses pacientes ou para uma definição de angioplastia, definição de tratamento clínico ou definição de tratamento cirúrgico. Então, esse foi o primeiro embrião da unidade coronária aqui no hospital. Posteriormente, houve um acréscimo de leitos nessa unidade, passou de 4 para 8 leitos e transferiu para o primeiro andar do prédio novo. Sim. E ficou até 2012, quando foi encerrado essa unidade coronária por questões burocráticas do SUS. O hospital também estava passando por uma crise econômica grande, então isso gerou a interrupção dessa unidade coronária. E somente depois é que veio, com a ideia da nova administração, a criar novamente a unidade coronária. Até então, passou-se a ser atendida apenas pela UPA e pela Sala Vermelha, e principalmente pela Sala Vermelha. Como eu fui coordenador da Sala Vermelha, então eu passei muito tempo atendendo paciente que chegava infartado no hospital e que era admitido através da Sala Vermelha. Mas qual que era o problema maior? É o atraso de atendimento desses pacientes. Eles já chegavam infartados a mais de 6, 8 horas de infarto. Então, passava-se a fase aguda do infarto numa situação em que perdia-se músculo. E perdendo músculo, iria levar um paciente a uma disfunção ventricular muito maior. Sim. Então, com as consequências dessa disfunção. Certo. Então, só para que as pessoas de casa possam entender melhor ainda, o paciente teve um infarto, foi identificado algum sintoma que está voltado a essa questão do infarto. Ele aciona o SAMU e aí, dependendo da gravidade, ele é encaminhado para a Sala Vermelha, é isso? A Sala Vermelha. Aqui do nosso complexo de posse de saúde. De ser internado na Sala Vermelha de forma rápida e identificado o infarto, ele pode ser transferido para a unidade coronária. Certo. E quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Tempo é músculo. Isso. E os casos que são encaminhados diretamente para a UPA são aqueles eletivos? Na realidade, são aqueles que têm dúvida. O paciente, às vezes, está com dor torácica não típica, mas que é de forma importante. Então, ele vai ser submetido a um protocolo de dor torácica. Esse protocolo de dor torácica, às vezes, demora um certo tempo, até que seja definido como um infarto. Ou infarto com supra, ou infarto sem supra, ou angina instável. De qualquer forma, todas as 3 formas de atendimento, tanto o infarto com supra, sem supra e angina instável, ele é indicativo de ser levado para a unidade coronária. Então, esses são os pacientes eletivos para a nossa unidade coronária. Só complementar uma coisinha, quem vai estar ouvindo provavelmente não tem noção de o que é supra e o que é infra, ou que tem supra ou que não tem supra. Supra é um supradesnivelamento do segmento ST, que é um achado encontrado no eletrocardiograma. Então, quando o paciente chega com uma suspeita de síndrome coronariana aguda, ele tem que passar por exames que vão ajudar na conclusão diagnóstica. Um eletro tem que ser feito com 10 minutos da admissão. Então, o paciente, em alguns serviços, na hora que ele chega na emergência e vai fazer uma ficha de pronto atendimento e ele fala que tem dor no peito, imediatamente já é acionado um protocolo de dor torácica. Então, é chamado o plantonista, o médico, e na maioria dos serviços que fazem esse tipo de protocolo, ele é um cardiologista, ele já vai solicitar imediatamente um eletro que tem que ser feito por diretrizes hoje da Sociedade de Cardiologia no mundo todo, que seja realizado num prazo de 10 minutos. E com esse eletro, apresentando alterações específicas que são indicativas desse infarto agudo do miocárdio, lembrando que para a Organização Mundial de Saúde, para a pessoa ser considerada tendo um infarto, ela tem que ter a dor, os sintomas, alterações laboratoriais, né, e a alteração no eletro. A gente vai dosar no sangue desse paciente marcadores que indiquem necrose do músculo cardíaco.
Isso diferencia o paciente de angina instável, que não tem essa necrose. Ocorre ali uma diminuição de fluxo, um aumento do consumo, mas não há oclusão total da artéria. E o paciente com infarto, ele tem essa interrupção de fluxo, e aí dentro do infarto a gente divide pelo achado do eletro, em pacientes que têm supradesilamento do segmento ST e aqueles que não têm. Os que têm supra de ST, eles vão ter um tratamento um pouco mais agressivo, porque significa que a artéria está totalmente ocluída e a gente precisa desobstruir essa artéria. Isso pode ser realizado através de medicamentos chamados de trombolíticos, né, que vão quebrar esse trombo, esse coágulo que está ali dentro, que se formou geralmente em cima de uma placa de ateroma, de gordura que está dentro da sua coronária. Ou eles vão ser direcionados, como acontece na maior parte das vezes aqui no São João de Deus, para o serviço de hemodinâmica, que é o que o Alex estava falando de serviço de hemodinâmica. O hemodinamicista é o médico ou o serviço que faz o cateterismo cardíaco. E aí, através desse cateterismo, vai ser realizado o diagnóstico ali anatômico e realizado, então, a desobstrução através de angioplastia e, da maioria das vezes, colocação de um stent dentro da coronária. Perfeito, nós estamos aqui então com o Dr. Eduardo da Cunha Henrique, Dr. Alex Couto Garcia, ambos médicos cardiologistas intensivistas do nosso complexo de saúde, tratando a respeito do tema Seu Coração Importa. Conheça a linha de cuidados do infarto agudo do miocárdio no complexo de saúde. Dr. Alex estava falando agora há pouco a respeito aí de como foi inaugurado o serviço, né, de unidade de cardiologia, a unidade coronariana aqui do hospital. Queria que você daqui a pouquinho falasse para a gente a respeito de quais eram os desafios da época e quais são os desafios de hoje. Nos bastidores aqui a gente comentou que são muitos os desafios, né? Então eu queria que você citasse aí os de maior dificuldade daqui a pouquinho, tá bom? Queria aqui também destacar que nós temos o patrocínio do nosso podcast Saúde em Pauta da Cafeteria Café Preto. E vocês, desde já, peguem o celular de vocês, acessem lá, @Cafeteria Café Preto, que eles estão preparando umas delícias para você e para nós aqui no nosso podcast. Então fique à vontade, temos pão de queijo, temos rosquinha, temos aqui uma casadinha que está uma delícia. Então fiquem à vontade para que vocês possam degustar aqui. E vocês de casa, não se esqueçam. A Cafeteria Café Preto está localizada na rua Rio de Janeiro, número 1058, na rua Rio de Janeiro, esquina com a Maranhão. Então, bem fácil identificar, bem no coração de Divinópolis, Cafeteria Café Preto. Bom, vamos lá, doutor Alex, os desafios de antes e depois, de hoje, né? Cita pra gente aí alguns dos principais. Uau. O desafio principal, inicialmente, foi o trombolítico. Na época em que nós começamos, em 2005, existia já a presença de um trombolítico, mas era extremamente difícil da gente conseguir o trombolítico pelo Sistema Único de Saúde. Então, era um medicamento muito caro e, inicialmente, nós fizemos um contrato com um fornecedor aqui de Divinópolis que deixava a disponibilidade de um trombolítico para poder ser utilizado para o paciente. Então, na fase inicial, quando o paciente chega obstruído e que ainda não deu tempo de ele ser levado para a sala de hemodinâmica para fazer desobstrução mecânica, poderia ser utilizado o trombolítico na transferência desses pacientes. Então, como eu te disse, numa fase inicial, nós fazíamos a captação ativa desses pacientes no interior, aqui nas cidades próximas. O Sistema Único de Saúde aqui, que é o São João de Deus, tem 50 cidades que estão atreladas ao atendimento nosso. Então, a gente entrava em contato com esses pacientes, por exemplo, em Oliveira, Carmo da Mata, Itapecerica. Ainda não dava tempo de transferir esse paciente de imediato, ele teria que ser recebido um trombolítico. Então, antigamente não tinha esse trombolítico disponível. Sim. Entendeu? Para depois, então, ele ser chegado aqui no hospital, ele poder fazer o estudo hemodinâmico e, através do estudo hemodinâmico, se verificar de que tinha realmente uma obstrução coronariana, ser feita a abordagem angioplástica desse paciente, a abertura mecânica da coronária que estava comprometida. Então, o desafio inicial foi exatamente a abertura dessa artéria através do uso de trombolítico para ser transferido o paciente com maior segurança para cá. Posteriormente,
o desafio maior seria, então, antecipar o mais rápido possível o atendimento desses pacientes, ou no Sistema Único de Saúde através da UPA, ou através do SAMU, trazendo o paciente para a sala vermelha. Então, no SAMU, hoje foi feita a liberação do trombolítico para ser aplicado dentro da ambulância. Então, aqueles pacientes que estavam distantes do serviço mais de 90 minutos, seria feito o trombolítico antes de ser transferido para a unidade de terapia intensiva e unidade coronariana. Então, esses pacientes, quando chegavam aqui, já tinha sido feito o trombolítico e, quando levado na unidade de hemodinâmica, quando descoberto qual o motivo da obstrução, poderia ser feito uma terapia que a gente chama adicional de angioplastia de resgate. Esse era o objetivo maior da situação. Mas a gente não verifica que isso o que ocorre no final. Porque quando eu era coordenador da sala vermelha, esses pacientes demoravam muito a chegar. E quando chegavam, até o atendimento ser otimizado e levado para o serviço de hemodinâmica, atrasava bastante. Então, isso era a consequência maior de uma dificuldade de recuperação desse paciente por causa da disfunção ventricular ocasionada pela isquemia miocárdica. Perfeito. Então, todo o tempo conta para que a pessoa possa se recuperar mais rápido dessa questão. Quanto tempo mais rápido ele ser atendido, melhor será a recuperação desse paciente. Certo. E o complexo de saúde, então, sendo um complexo de saúde que atende 53 municípios em toda a nossa região centro-oeste, ele tem esse papel. Levar conhecimento, levar informação para que você que está aí do outro lado da tela tenha noção da importância de ficar atento a esses sintomas e dar os encaminhamentos necessários para que possa ser tratado aqui ou numa unidade de pronto atendimento, né? A gente falou um pouco aqui a respeito da questão desses sintomas, mas eu queria também falar a respeito de como preveni-los. A questão da alimentação e a questão da saúde física é muito importante, não é, doutor Eduardo? Sim, esses fatores todos, né, a gente citou os principais, mas o sedentarismo também é um fator que pode contribuir para a formação e progressão de aterosclerose, já que a pessoa sedentária ela tem mais tendência à obesidade. A obesidade leva esse indivíduo a ter uma resistência insulínica. A resistência insulínica pode gerar aí, tanto a evolução para um diabetes, né, um diabetes chamado tipo 2, mas também ele pode levar ao aumento do colesterol. O paciente obeso ele tende a ter mais hipertensão, mais apneia do sono, né? Então, são todos fatores importantes que contribuem para a evolução, lógico, em pacientes que também têm uma predisposição genética, né, à formação de aterosclerose, né, placas de gordura nas artérias do coração. Então, a prevenção ela começa com mudança dos hábitos alimentares. A pessoa deveria reduzir a ingesta da gordura saturada, né, a gordura presente em uma série de alimentos, né, os alimentos de origem animal e também algumas gorduras vegetais de má qualidade. O indivíduo deveria ter uma ingesta também muito pobre em açúcar refinado. O açúcar ele é um alimento, né, que está presente em quase tudo que a gente ingere, que dá prazer às pessoas, que aumenta os riscos também inerentes ao sobrepeso, à obesidade, né, e aos riscos também inerentes a isso. A atividade física, como eu citei, é muito importante, e hoje tem vários estudos que mostram que não tem idade que não tenha benefício, a idade que se inicia essa atividade. Então, você pegar uma pessoa octogenária e ela nunca fez atividade na vida e ela inicia essa atividade, isso é benéfico, a gente sabe que isso traz benefício a médio prazo já para esses indivíduos. Esse exercício ele deve ser feito regularmente, né? A Organização Mundial de Saúde e a Sociedade de Cardiologia preconizam pelo menos 30 minutos diários de uma atividade de moderada intensidade e atividade de intensidade maior. Isso pode ser feito aí 3 vezes na semana, em torno de 1 hora
aproximadamente. Então, essas medidas são essenciais. É muito importante também o controle da hipertensão, né, hipertensão arterial, com a redução de sal, diminuição da ingesta de bebida alcoólica, uma dieta rica em gorduras, chamadas gorduras boas, né, presentes em azeite, nos alimentos de origem vegetal. Esses indivíduos, as frutas vermelhas, elas têm um impacto de redução de eventos coronários, né? É importante também a gente acrescentar isso. A hipertensão também, o diagnóstico sendo feito precocemente, a gente sabe que uma hipertensão mal controlada, uma média aí de 11, 15 anos, esses indivíduos vão apresentar lesões de órgão-alvo, e não basta tomar remédio, a gente tem que atingir as metas preconizadas. O diabetes, da mesma forma, atingir a meta de hemoglobina glicada, né, da glicohemoglobina, que é referência para a faixa etária do indivíduo, as metas de colesterol também sendo atingidas. E a gente chama atenção que essas três condições são chamadas de doenças degenerativas crônicas, elas são assintomáticas. Então, o indivíduo que não procura o médico para fazer a sua avaliação de rotina, anualmente, ele pode estar com uma dessas condições por vários anos e não ter o seu diagnóstico realizado, né? A gente chama esse tipo de situação de fatores modificáveis, fatores de riscos modificáveis. Esses fatores são passíveis de interrupção da sua evolução e modificando evoluções futuras para doenças que tenham desfechos desfavoráveis e aumentando a mortalidade. A gente tem fatores de risco imodificáveis, né, que não tem como a gente modificar, que é o sexo da pessoa, como eu falei. O homem, ele infarta, os infartos nas pessoas mais jovens geralmente são do sexo masculino. A mulher começa a aumentar seu risco depois do período da menopausa. Então, ela aumenta a sua incidência de infarto e a sua ocorrência a partir dos 65 anos, né? Outro fator que a gente não consegue modificar é o fator genético. Você não tem como modificar atualmente na medicina a sua herança genética. Então, você tem uma família que tem vários casos que tiveram doença coronariana ou infarto e precisaram de revascularização, angioplastia ou a chamada ponte safena, é lógico que você vai ter mais risco. E quanto mais jovem esses membros da família passaram por essas situações, maior a probabilidade de você também desenvolvê-la, né? Então, esses fatores eles são imutáveis. E a própria idade do indivíduo, não tem como você retroagir a idade. Então, homem a partir dos 45 anos e mulher a partir dos 55 anos, a gente começa a colocá-los como mais um fator de risco que eles possam estar somando nesses futuros eventos. A pessoa que ela é sedentária, né? E aí, do nada, ela vira assim, vou mudar minha vida a partir de agora, vou ter uma vida mais fitness, eu quero ir para academia, eu quero fazer um exercício físico mais intenso. É importante também que tenha assim, um cuidado, fazer, de repente, um check-up antes de iniciar essas atividades, não é? Hoje, que é preconizado pelas sociedades de cardiologia, tanto a brasileira, a americana e a europeia, é que indivíduos do sexo masculino com mais de 40 anos, que vão iniciar uma atividade física, ou mulheres com mais de 50 anos, que passem por uma avaliação, tanto cardiológica como realização de alguns exames, por exemplo, como um teste ergométrico, né? No teste ergométrico, a gente expõe o indivíduo a um exercício, né, uma esteira, na maioria das vezes, e essa esteira ela vai incrementando o esforço que o paciente desenvolve ali, né, vai acelerando a esteira e vai inclinando mais a esteira. Então, você vai impondo ao coração uma sobrecarga. E, através da monitorização de parâmetros hemodinâmicos, né, como pressão, frequência cardíaca e alterações eletrocardiográficas, a gente pode detectar naquele indivíduo um indivíduo com maior risco de ter um evento cardiovascular, né, e às vezes até contraindicando naquele momento a atividade física. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também, que hipertensão arterial ela não contraindica atividade, desde que o indivíduo esteja controlado, que ele esteja tomando medicamento e atingindo metas, né? E a atividade física é um dos aliados para o controle da pressão arterial também. Perfeito, nós estamos aqui então tratando do tema Seu Coração Importa, conheça a linha de cuidados do infarto agudo do miocárdio. Comigo aqui presente, Dr. Eduardo da Cunha Henrique, Dr. Alex Couto Garcia, médicos cardiologistas intensivistas do nosso complexo de saúde. E eu reforço aqui o convite para vocês poderem interagir conosco aqui no nosso bate-papo. Tanto no Spotify, Deezer, Apple Music ou no YouTube, vocês têm a possibilidade de inserir algum comentário, né? De repente, alguma experiência que você teve com o nosso complexo de saúde, com os médicos aqui presentes, ou caso vocês tenham alguma dúvida também, só vocês redigirem aí no comentário, que nós vamos posteriormente responder com a ajuda dos nossos profissionais aqui.
Bom, tratando agora a respeito do que o Complexo de Saúde oferece aos pacientes nos cuidados posteriores a esse primeiro atendimento de urgência que vem aqui para a nossa porta de entrada. Doutor Alex, explica para a gente quais que são esses cuidados que os pacientes devem ter. A partir do momento que você diagnostica que o paciente é um coronariopata, isso é, que ele teve um infarto e que precisa de dar sequência terapêutica adequada para ele, nós temos 3 linhas de tratamento: o tratamento clínico, o tratamento angioplástico ou o tratamento cirúrgico. Aqui no Hospital São João no Centro de Saúde do Hospital São João de Deus, nós temos todas as 3 etapas de tratamento. Nós temos uma equipe de cardiologistas aqui, que atualmente são 14 cardiologistas, e que dão sequência ao tratamento desses pacientes, inicialmente internado e, posteriormente, em sequência a nível ambulatorial. Se o paciente ele é elegível para o tratamento angioplástico, nós temos também o serviço de hemodinâmica, que é um serviço de primeira linha e que faz o tratamento angioplástico de forma efetiva e eficaz para os pacientes elegíveis. E temos também a cirurgia cardiovascular, com elementos de muita efetividade profissional. O Dr. Ariângelo, já o mais antigo daqui, o Dr. Landerson e o Dr. Marcelo, atualmente. Todos eles aptos a fazer o tratamento cirúrgico de ponte safena para fazer a complementação cirúrgica desses pacientes. Todos esses pacientes são acompanhados também a nível ambulatorial, recentemente pelo Serviço de Saúde de Cardiologia aqui do hospital. Nós temos os cardiologistas que atendem no ambulatório, nível de atendimento de SUS, e temos também que atendem o centro de atendimento de convênios. Esses mesmos cardiologistas encaminham para o tratamento ou de tratamento clínico, cirúrgico ou angioplástico, de acordo com a discussão dos casos e definição de qual seria a melhor conduta para eles. E dentro da equipe de vocês, que são 14, vocês discutem muito, né? Os casos, não discutem? Só antes, eu posso complementar alguma coisa? Por favor. Dos cuidados que a gente tem que orientar quem está nos ouvindo, é que a gente observa, né, Alex, os pacientes que retornam muitas vezes para a gente com segundo infarto ou terceiro infarto, muitos deles, eles não modificam esses fatores de risco depois que eles saem do hospital. A gente observa muito cigarro, tabagismo. Então, a princípio, o paciente para, a gente briga muito com eles lá, orienta, fala que os riscos do cigarro, para você ter ideia, o cigarro ele aumenta a entrada do colesterol ruim para dentro do endotélio, que é a parte interna, que reveste a parte interna dos vasos, e ele acelera ali esse processo inflamatório que forma a placa, né? E que, além de formar a placa, leva digamos assim, a uma vulnerabilidade dessa placa que favorece, então, a erosão ou a ruptura dessa placa que culmina num infarto ou numa angina instável. Então, o cigarro ele é muito importante que se abandone esse ato. E a gente sabe, os estudos epidemiológicos também mostram que com 6 meses que a pessoa ela se abstém do cigarro, o risco dela reinfartar é o mesmo de quem nunca fumou. Olha. Então, a importância da pessoa abdicar desse hábito, desse vício. Outra coisa que é importante, que a gente observa, né, Alex, é que muitos desses pacientes descontinuam os medicamentos depois que eles fizeram angioplastia, por exemplo. Eles passam a se sentir bem e não sabem da importância. Por exemplo, eles saíram com uma disfunção miocárdica. Eles tomam uma série de medicamentos que mantêm o coração no equilíbrio e diminuindo as descompensações futuras da chamada insuficiência cardíaca. Muitos pacientes, eles passam a não tomar esses medicamentos, ou eles param os antiagregantes plaquetários que mantêm o lumen do stent pérvio. Então, esses stents reocluem ou evoluem depois com uma chamada reestenose. Então, esses pacientes de novo sintomáticos ou com evento agudo. Então, com angina estável, né, ou seja, sintomas causados por aumento de consumo sem que haja um aumento da oferta pela coronária, ou eles estão lá com a gente de novo reinfartados ou com uma angina instável, tendo que fazer novos procedimentos. Isso aumenta o risco do paciente, isso onera o sistema de saúde e incapacita muitas vezes esses indivíduos para voltar para uma vida laborativa normal.
né? Isso é muito importante chamar a atenção da continuidade, já que você perguntou, depois da saída do hospital, que deve ser orientado esses pacientes a respeito dessas necessidades importantes. O que a gente vê realmente é essa dificuldade de mudar o estilo de vida da pessoa, porque nem sempre a pessoa quer realmente mudar o estilo de vida. O que a gente observa nos pacientes lá, que na hora que eles estão passando mal, eles prometem tudo. Sim. Vou parar de fumar, mas aquele mesmo paciente, ele retorna pitando do mesmo jeito. Conheço histórias assim. Conhece a história da mesma forma. Perfeito. Daqui a pouquinho, então, vocês comentam com a gente a respeito de histórias de sucesso, pessoas que marcaram a vida profissional de vocês, tá bom? Daqui a pouquinho, a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês, só destaque aqui mais uma vez, o nosso agradecimento à Cafeteria Café Preto, patrocinando aqui hoje o nosso lanche, eles que ficam no coração de Divinópolis, na rua Rio de Janeiro, 1058, esquina com Maranhão. Convido a todos vocês a seguir no Instagram, @Cafeteria Café Preto, e conferir todas as delícias que lá eles disponibilizam. E desde já, agradecer a toda a equipe de produção do nosso podcast Saúde em Pauta, com a produtora Letícia Enes, todo o apoio da equipe de comunicação do hospital, também do Serviço de Nutrição e Dietética do nosso Complexo de Saúde. Agradecer também a Enquadra Filmes, responsável pela edição, finalização do nosso podcast, que nós sempre preparamos com muito carinho para todos vocês, nossos usuários. Esse hoje, nosso 8º episódio já, fazendo muito sucesso, muitos comentários por aí, já com a agenda lotada até setembro, de pessoas que querem participar, profissionais do nosso Complexo de Saúde, preocupados em levar conhecimento e informação para vocês. Bom, partindo então aqui para o nosso final, gostaria que iniciássemos com o Dr. Alex, contar aí a respeito de algum caso, bem rapidamente, que serviu de exemplo, que foi marcante na sua vida profissional. Na realidade, um dos casos mais marcantes que eu tive aqui foi um caso a respeito de embolia pulmonar, um paciente que chegou no hospital com uma dispneia intensa, com uma dificuldade respiratória bastante significativa e que, junto com o Dr. Alair Rodrigues, nós atendemos esse paciente e esse paciente mostrou para a gente uma dificuldade respiratória muito grande, teve que ser levado ao CTI, entubado, colocado sob assistência ventilatória. E o Dr. Alair, que é um clínico extremamente eficiente, com um conhecimento muito grande, levantou essa hipótese, provavelmente uma embolia pulmonar. E nós tratamos, na época não tinha uma tomografia, angiotomografia no hospital, foi logo na chegada minha aqui no CTI, e esse paciente evoluiu com uma resposta muito boa. Nós heparinizamos empiricamente esse paciente, pensando na possibilidade dessa embolia pulmonar, e ele evoluiu com uma recuperação muito boa. E esse é um caso que me chamou bastante atenção aqui conosco, principalmente associado ao trabalho de um colega extremamente eficiente, que foi o Dr. Alair Araújo. Bacana. Registro aqui um abraço para ele. Diretor clínico e diretor técnico aqui do hospital durante muito tempo. Durante muito tempo. Continua vindo aqui, tendo seus pacientes também, né? Um grande abraço, doutor Alair. Também de um grande conhecimento histórico. Acho que nós podemos marcar um dia, doutor Alex, você e o doutor Alair, para a gente falar sobre a história do hospital. Recentemente nós completamos aí 57 anos, no último dia 1º de junho, mas vale a pena a gente recapitular um pouco da história, que vocês têm muitos conhecimentos para a gente nesse sentido. Então, Eduardo, para finalizar aí, então, a sua história. Eu tenho um caso que ilustra justamente isso que eu e o Alex comentamos aqui ao longo desse tempo, que é a respeito da necessidade de suspeitar de um quadro isquêmico agudo. Um senhor que, na época a gente atendia, o Alex vai lembrar, a gente ficava de plantão de sobreaviso na cardiologia, né? A gente ficava 24 horas, né, Alex, de plantão. E chegou um senhor no pronto atendimento. Naquela época, a gente tinha um pronto atendimento que o paciente ele pedia para ser consultado com um cardiologista, né, eles acionavam a gente ia. Ele queixava de um desconforto no ombro direito. Era um senhor já de uns 74 anos, tabagista, morava até na zona rural. E esse senhor, queixando desse desconforto só no ombro, mas ele estava sudoreico, uma sudorese fria, né? Ele estava um pouco nauseado. E, na época, a gente tinha um local que a gente fazia eletro, que era ali no ambulatório. E quando eu pedi para fazer o eletro dele, né? Naquela época, a gente tinha um prazo de 20 minutos para fazer o eletro, segundo os guidelines, né? As diretrizes. E esse paciente ele teve azar, que na hora que ele foi entrar para fazer o eletro, tinha um paciente já na sala de eletro fazendo o exame. E eu conversando com ele. Aí, de repente, quando eu olho para ele, esse senhor estava caído na maca, tinha deitado na maca, com o olhar perdido para cima.
chamava, ele não respondia, ele estava tendo uma parada cardíaca. Nossa. Ele estava fibrilando, ele estava com ritmo de fibrilação. Nós, imediatamente no serviço, lá tinha um desfibrilador, nós desfibrilamos. Ele retornou para o ritmo cardíaco organizado. Fizemos, então, a transferência imediata para o CTI. Ele estava tendo um infarto mesmo agudo do miocárdio, como o Alex falou, com supra de ST. E, por sorte dele, a hemodinâmica, o hemodinamicista, o Dr. Carlos, estava naquele momento na hemodinâmica. Nós o levamos para a hemodinâmica, a artéria estava ocluída, era a artéria chamada descendente anterior, era a principal artéria do coração, e ele conseguiu reperfundir essa artéria, e esse senhor depois virou meu paciente de consultório, eu acompanhei ele muitos anos depois, mas eu queria chamar a atenção disso, que era uma dor no ombro direito, mas um senhor, 74 anos, fator de risco idade, né, sexo masculino, e tabagista. Né? E se ele tivesse, talvez, esperado em casa, ele teria tido essa arritmia em casa e teria o chamado morte súbita. Né? Constaria lá como morte súbita, já chegaria morto no serviço de emergência. Tá? Então, a importância de dar atenção a um sintoma e procurar logo o atendimento médico. Perfeito. Para que possamos encerrar, então, doutor Alex, passando aí a sua última mensagem. Eu gostaria de chamar a atenção para que os pacientes que começaram a ter sintoma não fiquem esperando para ver se vai melhorar. Procure um serviço de saúde o mais rápido possível. Perfeito. E uma última frase? E a minha, já que o Alex falou do essencial, é a prevenção primária, ou seja, antes de ter um evento, o indivíduo tratar. Depois que você tem um evento que é a prevenção secundária, você já infartou, você já está tratando as sequelas, as consequências. Então, a prevenção primária em saúde é o mais importante. Perfeito. Agradecer mais uma vez aqui, então, doutor Eduardo da Cunha Henrique, doutor Alex Couto Garcia, médicos cardiologistas, intensivistas do nosso complexo de saúde. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui, seja pelo YouTube, Apple Music, Deezer ou Spotify. Esse é o nosso projeto, nosso programa Saúde em Pauta, sempre às quintas-feiras, 8 da noite, trazendo um episódio exclusivo de muita informação e conhecimento na área da saúde. Eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá!